Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV. Eu sou Maurício Pestana e toda semana estou aqui trazendo todas as matérias e outras matérias que estão sempre na revista Raça para você. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Costa, que é um assistente social, mas eu queria que você falasse um pouco, porque o Marcos eu conheço há muito tempo. Marcos é uma pessoa aqui da Zona Leste de São Paulo, somos vizinhos até. Mas tem uma história bonita, não só na sua formação, mas no trabalho que ele executa, principalmente com a criança, com o jovem, com o adolescente. Marcos, me fala um pouco da sua formação, né, Marcos? Você fez uma Certo. série de coisas. Maurício, em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui junto com vocês, nesse programa de prestígio, em todo o estado de São Paulo. Eu comecei minha formação, na verdade, no campo das artes, né? Sou formado em artes. E aí desenvolvi um trabalho como arte educador muitos anos. Trabalhei em várias instituições, como Instituto Paulo Freire, Exército de Salvação, Casa de Cultura, Projeto Gente, na época que você chegou a conhecer. Depois de um tempo eu fui me especializar mais no campo da área social. Aí fui para a Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, me formei em Serviço Social, né? E hoje eu estou fazendo a especialização em Gestão Pública na Unifesp de São Paulo. Ah, que legal. O Marcos também tem um trabalho assim muito acentuado, muito legal, junto aos conselhos tutelares, né? Às vezes as pessoas sabem pouco ou desconhecem a importância dos conselhos tutelares. Eu queria que você me falasse um pouco como é que foi a sua entrada para o conselho tutelar, né? E como é que é esse trabalho com a criança e adolescente no Brasil hoje? Minha entrada no Conselho Tutelar se deu resultado do trabalho de serviço comunitário que a gente já tem lá na nossa região, na região de São Mateus e Parque São Rafael. Nasci na Zona Leste de São Paulo e, como parte da realidade de muitos jovens negros, a questão da violência também perpassou pela minha história, né? Jovens negros que eu vi sendo assassinados e a partir dos meus 16 anos eu coloquei no meu coração que eu queria contribuir de alguma forma, né? Para contribuir para a vida de crianças e adolescentes. E em 2011 eu tive a oportunidade, fui convidado para participar do processo eleitoral para o Conselho Tutelar da cidade de São Paulo. E a comunidade local decidiu votar em mim, eu fui eleito e tive no Conselho Tutelar de São Paulo por 4 anos, desenvolvendo um projeto lá. Tá? Depois eu vou falar, o Marcos também é escritor, tem aqui um livro fantástico, eu gosto muito do trabalho. Aliás, eu conheci esse livro, ainda estava na sua formação, né? Depois eu quero falar um pouco sobre o livro, mas eu quero falar um pouco mais e atenuar essa questão dos conselhos tutelares, porque é o que eu digo, tem muita gente que fala, né, Marcos, olha, qual é o real papel do conselho tutelar? E aí quando se fala em criança e adolescente, se fala muito em educação, né? Como a educação mudou e houve um momento que a gente não tinha, né? Nós somos de uma época, eu acho que não tínhamos conselhos tutelares na nossa época não, né? Então eu vejo, principalmente as pessoas ou da nossa idade ou de mais idade, dizer assim, olha, mas naquela época parece que as crianças e os jovens obedeciam mais, não precisavam, hoje qualquer coisa chama o conselho tutelar. Fala um pouco dos preconceitos que tem com relação ao conselho tutelar e também fala do trabalho social, que é fantástico, que o conselheiro presta. Essa sua pergunta é muito interessante e fundamental. O Conselho Tutelar, a gente tem que entender ele dentro do contexto da história do Brasil, né? Nós vivemos de 1964 para cá um regime autoritário, onde toda a força do Estado estava sob o controle do Estado sobre a sociedade, né? A partir de 1988, com a Constituição, esse cenário começa a mudar, que é onde a sociedade começa a exercer controle sobre o Estado. E aí que vai surgir algumas instituições como o Ministério Público, depois, mais à frente, o PROCON, vai surgir os conselhos que a gente chama de conselhos setoriais, que é o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência Social, Conselho de Escolas e vários tipos de conselhos. E o que é o Conselho Tutelar? Eu costumo dizer assim, Maurício, que o Conselho Tutelar é a mesma coisa que o PROCON. Só que enquanto o PROCON defende os direitos do consumidor, o Conselho Tutelar defende os direitos da criança e do adolescente, né? E aí eu quero dar alguns exemplos bem práticos para as pessoas conseguirem entender. O Estatuto da Criança e Adolescente fala que a criança tem direito à educação. Todas as vezes que uma mãe procura uma vaga na escola, uma vaga na SEI, ou procura um curso profissionalizante para o seu filho e não encontra, ela tem que fazer essa denúncia ao conselho, porque o que cabe ao conselho? Fiscalizar o Estado para ver se ele está cumprindo o papel dele na garantia dos direitos da criança e adolescente.
E aí existe um mito que, com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente e ao Conselho Tutelar, que eu acho que a gente tem que contribuir para desfazer esse mito, que o ECA só garante direitos. Na realidade, a lei fala assim, que essa lei ela é baseada na questão dos direitos e deveres individuais e coletivos de cada um. Então não existe lei que só garanta direito, né? Eu costumo dizer assim, que a lei é como uma moeda de R$1. Ela tem a cara e a coroa. E todo direito pressupõe um dever e todo dever pressupõe um direito. Perfeito. Marcos, me fala um pouco mais sobre quais as grandes dificuldades. Eu imagino que você tenha assim, encontrado muitos problemas, principalmente pela área que a gente atua. Aquela área ali de São Mateus, de Itaquera, é uma área extremamente vulnerável, onde os problemas sociais eles batem, né, na porta todos os dias, né? Quais são os maiores problemas que o conselheiro tutelar ele enfrenta, ele tem que enfrentar no seu dia a dia? Assim, quais são aqueles assim que são muito complicados e que assim você que teve uma experiência fantástica e tem uma experiência fantástica nessa área, você fala, olha, isso aqui é o mais delicado quando a gente se confronta com esse problema. Eu penso que um dos desafios que foi muito presente na nossa gestão lá no Conselho Tutelar, que foi um colegiado, né, que a gente trabalhou lá com a conselheira Edna, com a Silvia, com a Carmen, com a Fátima, sempre 5 conselheiros que fazem parte da gestão por 4 anos. Eu acredito que é o não entendimento do que é o Conselho Tutelar. Por quê? Porque quando se fala do Conselho Tutelar e da criança, a gente pensa na questão da violência. Mas a gente tem dificuldade de entender, e muitas vezes o Estado não tem o papel de esclarecer isso, que é a questão da violência estrutural. O que eu chamo de violência estrutural? Vou dar alguns exemplos claros. Por exemplo, a ausência de serviços para a prevenção de abuso sexual contra criança e adolescente. A ausência de cursos qualificados onde pode colocar os nossos adolescentes em serviços de qualidade, serviços que eles podem construir uma renda, né? Porque um dos caminhos para quebrar o ciclo da pobreza é educação e trabalho de qualidade, né? Então, eu costumo dizer assim, que o maior agente violador, quem mais comete violência contra criança e adolescente no Brasil é o próprio Estado. Então, o grande desafio do Conselho Tutelar é, primeiro, o conselheiro que está lá dentro conseguir entender essas expressões de violência. Por exemplo, a falta de vaga na escola é uma expressão da violência. A falta de qualidade no ensino é violência. E eu vou dar um exemplo de uma violência que muitas das pessoas não percebem. Ela está tão naturalizada, tão familiarizada no nosso meio, que a gente não consegue identificar como violência. Por exemplo, um adolescente que está no ensino médio, e ele fica durante 4 meses, 6 meses sem um professor de química. Quando esse adolescente vai para o processo do Enem, quando ele vai buscar uma vaga no SISU, ele é prejudicado pela falta dessa matéria? Ele é prejudicado. Então essa é uma expressão de violência que às vezes a sociedade não consegue entender como violência. Por exemplo, uma família quando leva a criança ou adolescente no pronto-socorro e chega lá não tem especialista para atender essa criança. É uma expressão de violência e que muitas vezes a gente não consegue vincular a atuação do Conselho Tutelar com a prevenção ou a minimização dessa questão, dessa violência estrutural. E eu penso que o maior desafio do Conselho Tutelar e da sociedade é a gente conseguir compreender qual o papel do Conselho Tutelar, e quando eu digo isso, é o próprio conselheiro também perceber. Porque o conselheiro ele vem de uma sociedade que tem um entendimento equivocado do Conselho Tutelar. Que eu costumo dizer assim, que muitas vezes o Conselho Tutelar ele faz o papel do capitão do mato. Quem é o capitão do mato? É um homem bem intencionado, é um homem que colocava a lei debaixo do braço e ele dizia assim, ó, vou sair atrás do negro que fugiu. Mas ele era incapaz de perguntar por que existia escravidão. E eu penso assim, que antes do Conselho Tutelar ser um agente controlador e fiscalizador da família, ele tem que ser um agente controlador e fiscalizador do próprio Estado. Porque aí ele vai ser capaz de produzir justiça, equidade e solidariedade no nosso país. Agora, como que é a formação desse conselheiro? Quando ele chega, porque eu acho que também é importante que tem que se colocar que ele já chega com uma estrutura montada. Sim. Ele chega também com essa visão que a sociedade tem do Conselho Tutelar e dos conselheiros, né? Então,
Bom, o conselho, eu te digo porque eu já ouvi de várias pessoas, olha, a época que a gente dava uns tapas na bunda da criança, a criança respondia melhor, trabalhava, agora qualquer coisinha ele pode reclamar para o conselho. Parece que o conselho tutelar é a grande polícia, né, da educação da criança. Agora, de onde vem esse conceito? Por que se tem esse conceito? E quando o conselheiro tutelar ele chega para trabalhar, qual que é a formação? Quais são os parâmetros que ele segue para atuar bem na sua área, no seu trabalho? Quando você fala a questão do conselho tutelar quase como a polícia da família, você fala muito bem, porque existem vários estudos que apontam para isso. Como eu falei, a gente veio de um período autoritário, né? Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, o Código dos Menores. E quando você vai analisar o Código dos Menores, você percebe que toda a atenção do Estado sobre a criança está quando o pai falha, quando a mãe falha, quando o pai não consegue educar, quando o pai não consegue assistir. Ou seja, dando a responsabilidade para a família, como se a família fosse também a grande vilã também dessa história. E você esquece que você está dentro de um contexto social, né, enfim, de uma sociedade, de um Estado, né, de um país, que também é uma grande família, que também tem que auxiliar, né, afinal de contas essa família também paga seus impostos, né, ou seja, na formação, né, da cidadania dessa criança, né, ou seja, é um ciclo. É um ciclo. E a grande diferença do Código dos Menores para o Estatuto da Criança, a evolução desse processo é o quê? Que no Estatuto da Criança, se no Código dos Menores a centralidade estava sobre o controle da família, no Estatuto da Criança fala assim, que agora é dever de quem? É dever da família, é dever da sociedade, é dever da comunidade local e é dever também do Estado. E no artigo 100 do ECA, eu não gosto muito de citar a lei para não ficar muito um discurso juridiquês, mas no artigo 100 diz assim, que quando for proteger essa criança, o Estado ele tem a responsabilidade primária, porque isso passa por políticas econômicas. Por exemplo, a questão do desemprego no Brasil afeta os direitos da criança e adolescente? Afeta. Então passa também por uma questão de intervenção do Estado. Eu estou aqui conversando com o Marcos Costa, né, que, enfim, tem muito mais ainda a dizer. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco também na sua obra, né? Marcos também é escritor e também trabalha essa questão da criança e do adolescente nos seus livros. Mas uma coisa que me chama a atenção dentro do que você fala, e aliás, lembrando mais uma vez, né, que já está nas bancas, né, a nossa revista Raça, deste mês, que traz aqui entrevistas com mulheres muito importantes, né, muito interessantes. São 3 secretárias de Estado, a secretária de Emprego e Renda, Olívia Santana, lá de Salvador, da Bahia, né, também a Macaé, que é secretária de Educação em Minas, e a secretária da Ação Civil aqui em São Paulo, que é a Coronel Helena. E eu entrevistei as 3, entrevistando a Coronel Helena, só para pegar um gancho do que você está falando, eu fiz uma pergunta a ela muito direta, né? Eu falei que a polícia hoje não, enfim, infelizmente não goza de muito prestígio entre a comunidade, porque a gente sabe que a morte de jovens negros na periferia é uma realidade, né? A gente sabe que a morte desses jovens negros também está muito ligado, muitas vezes, à ação de grupos, enfim, militares, né? E conversando isso para ela, eu perguntei a ela como é que ela via essas críticas, né? Que a gente critica, a gente sabe muito bem, verso e prosa, aonde mora o perigo, né? E você está falando de uma coisa que me faz lembrar a resposta dela. Ela falou, olha, geralmente a polícia é o último a apertar o gatilho, porque quando chega no aparato policial, essa criança ou esse jovem, ele já foi desassistido pelo Estado, seja na área da educação, seja na área da cultura, seja na área da formação, seja na desestruturação familiar. Então, na realidade, você tem as pessoas mais fragilizadas, geralmente na periferia, e é na periferia que, por questões históricas, que está a maioria dos negros. Ou seja, ela fez uma resposta muito complexa, que aí eu não vou dizer tudo aqui. É claro que vocês vão ter que comprar a revista Raça para ver essa entrevista, que está muito boa. Mas eu queria que você fale um pouquinho, acho que um pouco disso, né? Que é levado para o Conselho Tutelar toda essa responsabilidade, que muitas vezes é uma desestruturação
social que você tem no país. E aí eu lembro que quando você diz isso é novo, né? A gente já vem de um problema, né, pós-ditadura militar, e talvez o que há de diferença nisso tudo, pela linha da sua resposta, é que nós estamos mais desestruturados socialmente do que éramos antes. É isso? E eu penso assim, que um dos caminhos para a gente vencer a questão da violência, Marilena Chauí, ela fala assim, que o Brasil ele tem uma herança autoritária. A primeira herança autoritária, ela se manifesta por sempre ver o povo como ameaça, né? Tem um parceiro nosso que até contribuiu para a impressão desse livro, que é uma organização do terceiro setor da Noruega, que chama Aliança Mission. Ele fala de uma experiência que ele teve na Noruega, que ele chegou lá para participar de um seminário e que a responsável pelo seminário pediu desculpa para ele porque a polícia estava armada, né? Porque ele falou, olha, aqui nós não temos costume da polícia andar armada porque o povo norueguês a gente não vê como ameaça para o Estado. E ela pediu desculpa. E eu penso assim, que quando a gente fala da violência policial, a violência contra quem? Né? Muitas vezes o jovem que rouba um chocolate no mercado lá da Zona Leste de São Paulo, ele é assassinado, mas não que eu estou justificando o que ele tem feito, mas vamos pensar um pouco, por exemplo, nos escândalos que teve na questão, por exemplo, da Petrobras. Quantas crianças vão ser mortas por causa da falta desse dinheiro? Quantos jovens não vão ter acesso a cursos técnicos por causa da falta desse dinheiro que está sendo roubado? E muitas vezes a gente percebe o quê? Vamos pensar um pouco no tratamento da Polícia Federal aos parlamentares, políticos, executivos que estão sendo presos e pensar no tratamento da Polícia Militar à população da periferia. Então, quando a gente fala da violência, a gente precisa também fazer um recorte étnico e de classe, porque essa violência tem um grupo específico que é direcionado. Então, eu penso assim, que o Brasil ele precisa pensar que as instituições públicas devem estar a serviço do quê? Da segurança do público, né? Tanto que a palavra servidor público tem que ser melhor pensado. O que é um servidor? É um servo do público. Então eu penso assim, que todo aparato estatal, seja no campo da saúde, porque existe violência também no campo da saúde, no campo da assistência social, no campo da segurança pública, tem que estar a serviço do quê? Do público, né? Tem que estar a serviço da população brasileira. E às vezes eu acho que existe essa grande distorção no Brasil, que se usa as instituições, muitas vezes, para violentar parte dessa nossa sociedade. Perfeito. Marcos, eu estou aqui falando com o Marcos Costa, né? Marcos que é da área da assistência social, mas ele já falou aqui um pouco, está fazendo lá o seu mestrado na UFABC. Aliás, o UFABC que tem uns programas muito interessantes ali, tem programa de cotas lá também, não tem? Eu acho isso muito, uma das, aliás, todas as universidades federais. Mas agora eu quero mudar um pouquinho esse assunto para falar um pouco do seu livro, né? Primeiro, como é que nasce o Marcos escritor, né? Como é que nasce o Marcos? Qual eu pensei, o que te moveu para chegar nesse livro? Olha, o que me moveu, acho que foi um encontro que eu tive quando eu tinha 12 anos, com um rapaz na cidade de Caraguatatuba, que ele foi na casa do meu pai e tocou uma música do Milton Nascimento chamada Travessia. Quando ele tocou a introdução daquela música, aquilo ali mudou a minha vida. Porque eu pedi para ele repetir a música umas 6 vezes. E eu penso que a minha relação com a literatura nasceu a partir da música, né? Porque aí eu comecei a compor. Adolescente tem necessidade de se expressar. E aí eu compunha muita música, tive banda. E a realidade do livro Binho, na verdade, ele nasce dentro das experiências que eu vi, né? Porque o que é o escritor? O escritor é aquele que olha para a realidade e às vezes consegue ver a realidade. A arte tem esse poder, né? Da gente conseguir ver a realidade de forma invertida, construir possibilidades que ainda não existem. Tanto que no livro do Binho nós colocamos um menino negro como principal protagonista, e não como vítima, mas como um sujeito da sua história, né? Então a gente consegue inverter essa lógica que muitas vezes exclui a própria criança do mundo da literatura, do mundo das artes. E aí eu acho que essa relação com a literatura nasce a partir da música e depois eu começo a escrever. Que ótimo. E você parece que tem mais projetos relacionados ao Binho, né? Porque na realidade não é só um livro, acho que você pretende fazer uma série. Isso. A proposta do livro do Binho é que a gente consiga construir uma série, que nós já temos outros roteiros escritos. Por exemplo, tem o Binho, o menino que via números, que quer trabalhar a questão
de repertoriar a criança e mostrar para a criança, principalmente de escolas públicas, que a matemática não é algo abstrato, né? Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, que a matemática é a mais humana de todas, né? Que essa ideia de número 1, quem criou 1? Foi o homem. Na verdade, não existe 1 na natureza, é a gente que dá nome para as coisas. E aí a ideia é o quê? Aproximar a criança com essa linguagem matemática para que isso possa contribuir para o desenvolvimento tecnológico, científico do nosso país. A China, ela é grande potência hoje porque ela deu atenção à questão da tecnologia e do ensino na área de exatas, e que o Brasil ainda tem muito a avançar nesse sentido. E esse é o trabalho que você está desenvolvendo na sua especialização na ABC? A minha especialização, eu estou fazendo especialização em gestão pública municipal, e o foco dessa minha especialização é trabalhar a questão do imaginário popular em relação ao Conselho Tutelar. Agora, com relação ao UFABC, eu estou em processo de construção do projeto. Quem tem me auxiliado é a professora Ana Dietrich, porque na Universidade Federal do APC eu faço parte do grupo de pesquisa em direitos humanos. E aí o tema que eu estou desenvolvendo para esse meu pré-projeto de pesquisa é a cultura afro-brasileira, a narrativa da ciência em relação à cultura afro-brasileira. E aí eu quero estudar um pouco a experiência que eu tive na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, trabalhando contigo lá. Por que ainda parte do professorado e da própria ciência faz um silêncio nessa conexão entre a linguagem matemática e a cultura afro-brasileira? Porque se a humanidade nasceu no território africano, como diz a própria ciência, todo o processo evolutivo da ciência, todo o processo de desenvolvimento da ciência faz parte dele a experiência cultural africana. Eu costumo dizer assim que eu vi uma reportagem uma vez, numa TV da África do Sul, e tinha um professor que ele citava assim, que quando o homem chegou na Lua, o primeiro fio de fogo que foi aceso, de pavio, foi no continente africano. O ser humano não teria chegado na Lua, não teria conquistado o universo se não tivesse a contribuição da descoberta do fogo, por exemplo, no continente africano. E quando a gente olha, por exemplo, para a chegada do homem na Lua, será que a gente consegue enxergar a cultura afro-brasileira? Quando a gente olha para os computadores da Microsoft, que trabalha com a questão da simetria, com a questão da matemática, a gente consegue entender e compreender a contribuição dos povos africanos? E a ideia desse meu pré-projeto de pesquisa é trabalhar essa questão da cultura afro-brasileira e a questão da matemática. Você me fez lembrar agora um filme que, enfim, é um filme da moda, né? O filme deste verão, que é o Pantera Negra, que fala exatamente disso, né? Fala de um local na África que desenvolveu uma tecnologia super avançada, né? E é um local que ninguém consegue encontrar. E, na realidade, por mais que seja o filme fala um pouco de ficção, mas eu vi muitas coisas da cosmovisão africana naquele filme, né? Porque aquilo poderia realmente ter acontecido, não fosse a África ter sofrido tanto com o período colonial, exploração, divisão e todas aquelas coisas que foram feitas com o continente, né? Porque muitas vezes a gente fala de todo o sofrimento que nós tivemos na diáspora africana, né? Mas também a gente se esquece de como também a Mãe África foi expurgada, né? Inclusive discriminada, e tem essa questão de não se reconhecer, né, a importância. Aliás, a gente vai trazer aqui, eu acho que daqui uma semana ou 2 semanas, uma pessoa que é especializada em falar sobre os inventores negros que também são esquecidos, né, pelo Ocidente. Bom, Marcos, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Foi um programa hoje rico, eu acho que principalmente para se conhecer um pouco mais sobre essa questão da criança, do adolescente, dos conselhos tutelares, o papel importante. Eu acho que você acabou dando luz aqui a muitas das dúvidas, né, que não só nós, mas como os nossos telespectadores tinham com relação a isso. Então eu quero agradecer muito e dizer que o programa está sempre aberto para isso, e quero que você fale um pouco sobre, diga aqui sobre os seus livros, onde encontrar os seus livros, como encontrar com o Marcos, e eu acho que o programa é seu. Certo. Novamente agradeço esse espaço privilegiado de poder conversar com você e com tantas pessoas, nossos amigos que estão nos assistindo.
Quero deixar um recado que todas as vezes que você perceber que uma criança está sendo vítima de violência, seja do Estado, com os exemplos que eu dei, da sociedade ou da família, tem um número muito importante que é o número 100, que você pode ligar gratuitamente e fazer a denúncia, né? Você não precisa se identificar. Os contatos que nós temos para o pessoal poder falar com a gente é a página no Facebook que chama Livro do Binho, né? Também temos um canal no YouTube chamado Binho, o Menino que Tinha Medo do Conselho Tutelar. E o pessoal que se interessar em consultoria ou assessoria na área de direitos humanos da criança e adolescente pode nos procurar nesses canais. Também temos o e-mail da nossa associação, que é riacrianca@yahoo.com.br, que pode entrar em contato com a gente. E aí a gente está à disposição aí, e muito obrigado por esse espaço e parabéns pelo programa. Obrigado. Bom, o Raça na TV fica por aqui. Lembrando, eu quero lembrar que já está nas bancas a nossa revista Raça, e você pode adquirir indo até a banca ou também entrando na nossa página, que é www.revistarraça.com.br. Tá? Marcos, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui no programa, e lembrando que nós estaremos de volta aqui a semana que vem. Um grande abraço a todos.